Olá mais uma vez, nesse momento a gente está se encaminhando para a nossa última aula de linguagem orientada a objetos, utilizando linguagem de programação Java. Tenho uma responsabilidade muito grande na aula de hoje para te entregar mais alguns conhecimentos a respeito dessa linguagem de programação. Me chamo Leonardo, espero que você goste dessa nossa última aula, porque é uma aula que está bem gostosa. Eu trouxe alguns exemplos práticos de banco de dados ali para você acessar banco de dados, fiz uma configuração bem legal de um servidor na minha máquina. Espero que você curta o que eu tenho de proposta para a aula de hoje. Vamos começar? Então, a gente inicia a aula de hoje basicamente falando de arrays e strings ali. É bem legal porque geralmente os meus alunos, principalmente quando eu dou aula presencial, eles perguntam para mim, mas professor, string não é string? Tem que saber alguma coisa de string? Eu pensei que era só texto. Eu falei, não. Quando a gente fala de linguagem Java, quando a gente pensa na palavra string, a gente tem aí algumas coisinhas bem legais que a gente precisa conhecer de Java para a gente avançar nos conhecimentos aí, utilizando, né, tanto array quanto string, array de strings, etc. Tá? Então, quando a gente fala de string, não é string por string, é coisa mais simples, né? Não tem como a gente simplificar isso. E aí você vai ver daqui a pouco que eu tenho para te mostrar. Vamos começar? Bom, iniciando aí, novamente a gente fala sobre... vamos compreender, tentar compreender. Eu vou fazer um esforço muito grande, espero que vocês consigam... que eu consiga te ajudar aí a fazer esse exercício de compreensão, né? De como utilizar aí recursos de arrays e vetores e como utilizar também banco de dados, tá? Antes mesmo de utilizar o banco de dados, é necessário que você entenda como construir um. Então, imagino que você tenha uma disciplina específica para isso, mas aí eu vou mostrar algumas ferramentas de banco de dados que nós temos no mercado e vou pegar uma em específico que eu gosto bastante dela, acredito que ela é muito intuitiva para estudo, e aí eu vou trabalhar contigo a criação de um banco de dados para você entender como funciona isso de uma forma muito simples, tá bom? Vamos continuar? Bom, arrays e strings, já falei, né? Eu vou mostrar para você o que é esse CRUD. Parece até um bicho-papão, né? A palavra CRUD, mas você vai entender bem o que significa isso, tá? E aí, para a gente iniciar pensando na contextualização, né? Novamente, arrays e vetores. Por que eu estou colocando arrays e vetores, né? Arrays e vetores. Qual que é a diferença de um para outro, né? Então, por que arrays e vetores? Não é tudo array, não é tudo vetor. Você vai entender daqui a pouco na teoria, né? Eu vou trazer para você o conceito, fiz umas tabelinhas bem legais, uma coisa bem mastigadinha para ficar fácil de compreender. E aí você vai entender a diferença do termo array para o termo vetor no contexto da programação utilizando linguagem Java, tá bom? Vamos lá? Além disso, vou mostrar alguns códigos, trouxe uns códigos prontos aqui no slide para você ter aí e fazer um exercício de leitura de arquivo, um código grande, inclusive, que inviabilizaria muito a nossa aula se eu fosse digitar ele ao longo da aula, mas com ele pronto do jeito que ele está ali, fica muito fácil para você estudar e entender como funciona, por exemplo, a questão de leitura de arquivos utilizando a linguagem Java. Como funcionaria isso, né, de ler arquivos? Já mencionei anteriormente que é basicamente pegar um arquivo, acessar ele e ver o que tem dentro desse arquivo. Então, por exemplo, você tem um arquivo do tipo planilha eletrônica, um Excel lá, então você tem dados salvos no Excel, como é que eu faço para acessar esses dados, por exemplo, para eventualmente criar gráficos a partir dele, né, com a linguagem Java. Então você vai ver hoje como fazer esse acesso ao arquivo, a leitura desse arquivo. Vamos seguir? E aí, basicamente, falar para você um pouquinho sobre ferramentas de criação e manipulação de bancos de dados, tá? E diferente do que costuma ser banco de dados, que eu acho que na disciplina de banco de dados é primordial que você aprenda a construir banco de dados em linha de comando, eu não pretendo abrir nenhuma tela preta para você ver como construir um banco de dados, muito pelo contrário. Por isso eu fiz esse arranjo no meu computador de montar um servidor localmente e executar uma aplicação de banco de dados para acessar ela via navegador. Você vai gostar, espero que você curta, tá bom? Vamos seguir?